nesse computador. Isso, agora sim, agora gravando, agora boa noite oficial, né? Nós vamos hoje estar falando de um tema muito legal, que é sobre amor próprio. Gente, isso é tão sério, isso é tão importante, isso é tão bom, porque quando a gente. Deixa eu mudar aqui, aqui, isso. Porque quando a gente aprende sobre isso, que é o amor próprio, deixa eu contar uma coisa para vocês, não nos falta mais nada. Vocês acreditam? Tudo, 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 todos os nossos medos, tudo que a gente trabalhou mês passado de medos, tudo que a gente vai trabalhar para frente de culpas, tudo está relacionado em amor próprio. Se a gente for olhar tudo, uma questão mais abrangente, assim, ó, de todos os nossos problemas, todos, coloca todos com letra maiúscula. Todos os nossos problemas estão relacionados ao amor próprio. Olha o tanto que isso é sério. Olha o tanto que isso é necessário a gente aprender. Porque quando a gente sabe quem eu sou, o que eu sou, porque não é nem quem, é o que eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito, como que funciona essas leis humanas, como é que funcionam as leis divinas, como é que funcionam as leis universais, porque são diferentes, viu, gente? As leis divinas com as leis universais não são as mesmas, são diferentes. Quando a gente aprende só sobre a gente, sobre o que eu vim fazer aqui, o que eu tenho que fazer, a gente já descortina, já abre todas as outros questionamentos, porque tudo está dentro do nosso amor próprio. Uma grande parte dos problemas de relacionamentos é amor próprio. Uma grande parte, estou falando de relacionamentos, não é só de amor, paixão, não, de amor namorado, amor marido, não. É relacionamentos geral, viu? Geral. Quando eu falo relacionamentos, eu quero dizer de relacionamentos na vertical e na horizontal, que é tanto relacionamentos a gente com a gente mesmo, a gente com os outros, com as outras pessoas que convivem conosco e com, claro, com o nosso parceiro, nossa parceira de vida e com Deus. Gente, todos esses relacionamentos estão diretamente ligados no amor próprio. Porque quando eu me amo, eu me aceito, eu sei quem eu sou, o que que eu quero, o que que eu mereço, o que que eu quero para mim, pronto. A gente não aceita menos do que o que a gente merece. A gente não aceita menos do que aquilo que a gente quer. Então, gente, é de suma, é de ultra importância a gente ter esse amor próprio. E olha, fica tranquilo, nós vamos trabalhar isso o mês inteiro. Então, a gente vai falar muito sobre amor próprio, porque amor próprio, gente, para mim, de verdade, é uma das chaves mais importantes da evolução. O amor próprio, ele é o amor verdadeiro. Ele não nasce do ego. O que que é o ego? É as nossas sombras. Ele nasce da nossa parte divina, o amor próprio. Ele não nasce na parte do ego, ele nasce na parte divina. E aí, esse amor próprio, ele não está na vaidade, não é sobre comparação, mas é sobre reconexão. É sobre reconexão com a sua essência divina. Então, quando a gente tem esse acesso ao nosso, à nossa essência divina,
a gente está tendo acesso ao nosso amor próprio. Então, nós vamos estar aqui agora trabalhando essa parte que é. Eita, peraí, que o telefone tocou aqui e me tirou aqui. Só um segundo, gente. Atrapalhou aqui para vocês ou não? Não, né? Ok, aqui, ó. Aqui. Tinha pessoal me ligando aqui, quase que cai a ligação aqui, ó, ligando agora, não tem como eu. Então, gente, o que que acontece? A questão, né, que a gente está falando aqui do amor próprio, que é a coisa mais importante que nós temos, nós vamos poder estar aprofundando nisso esse mês, que é a pessoa mais importante da sua vida. Não é seu filho, não é sua mãe, não é seu pai, não é o seu companheiro. A pessoa mais importante da sua vida é você. Você é a pessoa mais importante. Então, quando a gente aprofunda nisso, a gente sabe verdadeiramente quem eu sou e o que que eu quero, o que que eu vim fazer aqui, pronto, já é. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui os slides que eu fiz. É esse e esse. Isso, não precisa compartilhar som, porque não vai dar certo. Pronto. Ó, tudo isso aqui que nós vamos estar trabalhando durante esse mês está relacionado ao, ao amor próprio, que é 5 As, que é o apego e desapego. Gente do céu, a maioria das pessoas estão apegadas, não é nem amor, é apego às coisas, às pessoas. E quando a gente tem amor próprio trabalhado dentro da gente, a gente não tem apego. A gente sabe o que, que é exatamente que tudo na vida é para a gente usufruir e não é, tomar posse. Engraçado, gente, eu vou ter que interromper de novo, porque não deu certo do jeito que eu quero. E vai ter que dar. Vou compartilhar agora que vai ter que dar. Pronto, agora eu acho que deu. Então, gente, o amor próprio é isso. É em relação a trabalhar o apego, o desapego, a alegria, porque quem tem amor próprio tem alegria, mas não é aquela alegria que nós vamos falar aqui de ficar cantando, de ficar dançando. Não, essa eu até ensino a gente a fazer isso. Acho que eu até falei na última aula que eu faço isso, é bom a gente fazer, que é para a gente ativar. Mas a verdadeira alegria, ela nasce de dentro. Às vezes a gente precisa usar esses artifícios de fora para ativar a nossa alegria interna. Mas quando a gente ativa esse amor próprio, automaticamente a gente já ativa essa alegria interna, sabe? E a alegria, gente, é a vibração da cocriação. Aí nós vamos falar muito da cocriação, que eu adoro, e eu sou muito boa na cocriação. Essa aula vai ser top. Nós vamos falar de abundância, porque abundância não é a sobra. As pessoas acham que abundância é sobra. Não. Abundância é você poder ter e ser tudo aquilo que você quer ser e ter sem tanta necessidade, sem tanto esforço. Não falta, porque simplesmente você já entendeu que a abundância, que está tudo abundante a todo tempo para a gente, né? Que a gente não precisa desse apego, dessa segurança. E nós vamos falar de alinhamento existencial, que é uma das coisas que eu mais faço na vida, né? Então, gente, o que, que é o amor próprio? O que é o amor próprio? Ó, o amor próprio é o reencontro com a sua essência. Eita, que olha, já vi um erro de português aqui? Eu toda semana eu tento não ter, mas aqui, a essência faltou acento. E a minha professora de português foi minha professora lá no primário, não, no ginásio. Ela é minha aluna hoje. Ela não está aqui ao vivo, mas ela deve chegar ainda. É incrível como que eu corrijo para não ter erro e tem.
Então, gente, o amor próprio, ele é muito profundo. E aí, quando a gente tem esse amor próprio, a gente identifica os bloqueios, a gente identifica as nossas sombras, a gente inicia um processo real de conexão com a sua essência. Olha que top. E esse amor, ele nunca deixou de existir dentro de nós. A diferença é que, às vezes, a gente não tinha acessado ele. A gente não tinha acessado. Aí, não tem como a gente ter esse acesso, né? Porque a gente nem sabe aonde encontrar ele. Aonde a gente vai encontrar esse acesso, né? Esse amor próprio. Mas o importante é que ele está lá dentro e ele nunca saiu de lá. Nunca. A gente já nasceu com ele e ele nunca saiu de lá. Então, o que é amor próprio? Olha, gente, essa frase, só essa primeira frase, já é um estudo completo. Ó, é a capacidade de se aceitar do jeito que você é, com os defeitos que você tem, sabendo que você tem o lado sombra e o lado luz, e vai trabalhar a sua luz para aumentar de maneira que ela aumenta e ofusca a sua sombra. Porque nós não vamos parar de ter sombras, nós não vamos parar de ter defeitos no sentido de sombras, de melhoras, de melhoria, entende? Porque nós estamos em evolução. Nós estamos num patamar que a gente aprendeu muito, mas que, sim, a gente precisa ainda aprender e. Deixa eu só ativar aqui, pronto, ok, beleza. E a gente vai acessar ainda muitas sombras nossas, mas o importante é não permanecer nelas. Então, gente, a capacidade de se aceitar, de se respeitar, respeitar o seu corpo. Ontem, por exemplo, eu tinha uma reunião à noite, eu cheguei de viagem e cheguei cansada. E falei, eu não vou nessa reunião, eu vou respeitar meu corpo. Vou tomar um banho, vou só desfazer essas malas, não vou fazer mais nada. Vou respeitar o meu corpo. Isso é respeito, isso é amor próprio. É dizer não. Hoje eu não vou nessa reunião. Sim, hoje eu vou. Entende? É saber o que, que eu quero. Então, é se cuidar, cuidar da parte física, cuidar da parte emocional, cuidar da parte mental, né? Emocional, cuidar desse seu alinhamento com a sua essência, é honrar quem você é, quem você está. Porque, na verdade, você não é um ser humano, você está um ser humano. Você é uma consciência, uma energia que está moldada, está dentro desse corpo físico, e o corpo físico ele serve para nos locomover, para a gente experienciar todas as emoções e os sentimentos e evoluir. É para isso que a gente está aqui. Se você ainda é a mesma pessoa de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, está errado. Você não está evoluindo. Porque você não pode ser a mesma pessoa de anos atrás, você tem que ser melhor. Tem alguns que muda para pior, não é a questão que a gente está fazendo aqui, está trazendo, mas a gente tem que ser melhor. A gente tem que sentir a nossa mudança, sentir que você melhorou. E quando você muda interno, de dentro para fora, você não precisa falar para ninguém. As pessoas de fora já vê, já notam a sua mudança. Então, o ideal é que esse amor próprio seja tão forte, você tenha tanta certeza de quem você é, de como você deve proceder, de o que você tem que fazer, que você não precisa nem usar a boca, nem usar as palavras, mas os exemplos, as ações
já mostra que você é respeitado. E é engraçado que tudo que a gente quer do outro, a gente tem que ser primeiro. É o que eu ensino, né? Ser, ser. Lembra da escala do ser, fazer e ter? Então a gente tem que ser primeiro. Então, se a gente quer ser respeitado, a gente tem que se dar o respeito e respeitar a gente mesmo. Se a gente quer ser amado, a gente tem que amar a gente primeiro. Gente, tem aquele ensinamento, eu ligo muito aos ensinamentos de Jesus, né? Vocês sabem, né, que eu admiro demais e gosto demais dos ensinamentos dele. E ele fala assim, ó, resumiu, né, todos os 10 mandamentos em dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas, uhum, e amar o próximo como a si mesmo. Ih, acabei de ter um insight aqui. Eu ia falar do segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Só que as pessoas precisavam que o si mesmo fosse primeiro na frase, porque fica esquecido. As pessoas primeiro amam o outro, mas depois amar a si. Falta de amor próprio. Primeiro você tem que se amar. Para alguém se apaixonar por você, para alguém apaixonar no sentido não só de amor, paixão, sabe? Mas se apaixonar como pessoa, como você tem que ser amor. Você tem que transbordar amor, entende? Tem uma fala que fala assim, ó. Eita, que eu esqueci, mas que fala assim, ó. Mostre quem você é. Se for preciso, use as palavras, ou seja, o ideal é que não seja pelas palavras, seja pelas ações. Então, gente, amor próprio é uma expressão do amor divino por você mesma, vivida de dentro para fora, porque eu falo direto, direto, para quem já é meu aluno, para quem já passou por mim nas em todas as análises, né, alguma coisa de terapia, nós somos deuses. Aí, o que, que me veio o insight aqui quando eu estava falando com vocês? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem é Deus? Você. Você é uma essência divina. Você é uma centelha divina. Então, amar você acima de todas as coisas. Uau, esse insight veio agora, viu, gente? Eu não tinha raciocinado nesse primeiro mandamento. E o que que eu ensino? Nós somos deuses. Aliás, não é eu que ensino, né? Eu só relembro. Eu uso as palavras de Jesus, que ele falou lá atrás: Vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E eu acredito nele. Simples assim. Eu acredito nele. Então, é a capacidade de aceitar, de respeitar, cuidar e honrar quem você é, e é uma expressão do amor divino pela gente mesmo. Gente, só isso aqui já valeu a aula toda, não precisa de mais nada. Essas duas frases aqui, ó, a gente ficaria aqui falando a noite inteira para você viver isso de dentro para fora. Porque se você não se ama, é impossível você amar alguém. Primeiro você tem que amar você, para depois você amar alguém. Gente, e aí as pessoas falam: ah, é orgulho, ah, isso é egoísmo, ah, isso é excesso de egoísmo. Não, não é orgulho. Não é se achar melhor do que ninguém. É reconhecer você como uma essência sagrada. A gente não caiu aqui de paraquedas. A gente está aqui para honrar a nossa centelha divina que existe em nós. Olha que coisa linda, não é? Gosto demais disso. E, gente, olha aqui, as 3 bases do amor próprio. Autoaceitação. O que é autoaceitação? Acolha a sua história. Eu não sei qual é a sua história de infância, de juventude, de adulto, de até ontem, até há poucos minutos atrás.
Acolha a sua história. Acolha e entenda que você é luz e sombra. Você é luz e sombra. Você não é só luz. A gente não é luz o tempo todo. A gente tem os defeitos. Todo mundo tem. Então aceita que você, lembra, eu acho que a maioria aqui já leu aquele livro O Poder da Autorresponsabilidade. Aquele livro vem mostrando esse número 1 do amor próprio, que é autoaceitação. Tudo que acontece lá fora é porque você, cada um, quando eu falo eu, é você que está aqui, todos vocês. Deixa eu olhar no chat aqui, que eu esqueci de olhar, ver se vocês estão escrevendo alguma coisa. Uma nova mensagem, peraí. Então, gente, o livro, quem não leu ainda o livro O Poder da Autorresponsabilidade, precisa ler, porque o livro O Poder da Autorresponsabilidade, ele vai te trazer para isso, que quando você assume os seus erros, tudo fica mais fácil para resolver lá fora. Mas primeiro tem que ser resolvido aqui, ó. Primeiro é você. Isso. Quando eu mudo, tudo à minha volta muda. Vocês têm alguma dúvida disso, gente? Eu não tenho. Não tenho. Quando a gente muda, as pessoas à nossa volta mudam. Certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, escreve aí para nós, tá bom? Ó, número 2 do amor próprio, as bases. Vê aí, vai olhando aí o que você precisa olhar com mais carinho. Qual desses 3 itens? O segundo é autocompaixão. Tratar você com gentileza, mesmo nos erros. Errou? Ok, levanta, sacode a poeira e segue. O importante não é o erro. O importante é o que você vai fazer com o erro. Aprendeu com ele? Pronto, está perdoada. Vida que segue. É a mesma coisa que o padre fala. Como é que ele fala? Vai e não peques mais. Certo? Lembra disso? Então, gente, autocompaixão é tratar a gente com gentileza, é cuidar da gente mesmo, é escolher o que beber, é escolher o que você vai ver, escolher o que você vai ouvir, escolher o que você vai sentir, porque só você pode decidir o que vai entrar no seu campo. Só você pode decidir o que você quer, o que você vai deixar entrar, entende? E isso é autocompaixão. 3 As, ó, autoaceitação, autocompaixão e autorresponsabilidade, que eu volto a falar de novo, que a autorresponsabilidade é a primeira coisa que a gente precisa ter para a gente poder seguir o autoconhecimento. Porque a autorresponsabilidade é a gente assumir a liderança da minha vida. Não é o governo, não é os nossos pais, não é marido, não é filho, não é esposa, não é amiga, não é empregada. Não, não. A autorresponsabilidade é eu comigo mesmo. Desses 3 aqui, alguém aqui está precisando trabalhar algum deles? Me fala aqui, se vocês estão precisando trabalhar algum desses 3 itens. Escreve aí para nós. Ou vocês estão tudo bem? Essa turma aqui está 100% no amor próprio. Então, olha aqui. Vamos pensar aqui em alguns bloqueios comuns para a gente identificar que você já ouviu, já sentiu, já viu. Ó, por um acaso, você precisa trabalhar um bloqueio de falta de valorização na infância? Por um acaso é relações abusivas? É crenças como não sou o suficiente, não mereço, sou errada, fiz coisa errada, minha culpa, somente minha culpa.
Comparação, comparação com os outros. Gente, é um dos maiores erros que as pessoas fazem é a comparação. Porque ninguém é melhor que ninguém. Porque ninguém é melhor e nem pior. Simplesmente é. Cada um é aquilo que tem que ser. Entende o que eu quero dizer? Então, comparar com os outros, comparar é uma perca de tempo, é um erro, é um regredir. Outra coisa é autoexigência e culpa excessiva. Gente, isso aqui, esses itens aqui, ó, são 5 itens que a gente colocou, tem muito mais, viu? Mas a nossa aula aqui é rápida, né? Pequena. Tem muito mais do que isso aqui para a gente identificar. Se a gente conseguir localizar qual desses bloqueios aqui, aonde é, o que que eu ouvi, o que que eu senti, o que que eu já passei, o que virou crença, será que eu estou me exigindo demais? Porque vocês acham que perfeccionismo é vantagem? É um defeito. A autoexigência, você exige demais de você, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que tudo, e nada para mim, mais para os outros. É um bloqueio para com você, para com o seu amor próprio, certo? Então, cuidado com essas identificações. Oh, ai, que lindo, gente, olha que coisa mais linda. É, alguém escreveu, é do Paulo Vieira? Sim, Maria Aparecida, é o poder da autorresponsabilidade. Eu tenho ele em PDF, eu vou mandar lá no grupo para vocês, tá? A hora que acabar aqui, eu mando para vocês lá no grupo. Eu preciso trabalhar os 3, então trabalhe rápido, porque mudanças acontecem rápida. Só depende de você decidir. Eu decido. Pronto, já mudou. Porque mudança não tem que esperar mudanças grandes, a gente tem que mudar pequenos hábitos. Então, precisa trabalhar os 3? Procura aí, identifica, escreve. Cadê seu caderninho? Escreve o que você precisa melhorar. Tem outra também que precisa trabalhar os 3. Perfeito. Escreve aí o que precisa trabalhar, que são esses aqui, né? Deixa eu voltar aqui isso. Autoaceitação, autocompaixão e autorresponsabilidade. Precisa trabalhar isso, tá bom? Porque sem esses 3 As aqui, não tem o auto-amor, que é o amor próprio. Entende? Porque senão você começa a aceitar tudo e tudo e tudo de todos e de tudo. Não, você não é obrigado a aceitar. Eu falo muito que a gente não tem que nada. Você só tem que assumir o que você fez, assumir as responsabilidades, porque cada ação vai ter uma reação, e aí essa reação a gente vai ter que assumir ela, a cada um segundo as suas obras. Entendeu? Autocompaixão, cuidado, presta atenção em você, presta atenção no seu corpo. Ó, um exemplo simples e singelo. Lembrei da minha filha agora. Simples e singelo. Eita, Carla. É, um exemplo. Na viagem, eu comecei a espirrar. Espirrar, espirrar, espirrar. Eu falei, opa, o que que é que está acontecendo comigo? Espera aí, porque até a gripe é um sinal de que algo não está bom por dentro. Aí eu falei, opa, por que eu estou espirrando? O que que é? Como é que é? Deixa eu me autoavaliar aqui. Pronto, fui lá, ressignifiquei, parei de espirrar. Vocês acreditam? Acreditem. É assim que funciona. É rápido. Descobriu? Resolve. Descobriu? Resolve, entende? Então, gente, é necessário isso, tá bom? Aqui a gente já falou, né? E agora o diagnóstico. Ó, como é que está o seu amor próprio?
Isso aqui eu coloquei uma reflexão rápida, para você responder no caderno ou mentalmente. Para quem não tem caderno, responde mentalmente. Para quem tem caderninho, escreve aí. Como você se trata quando você erra? Responda. Responda. Como você se trata quando você percebe que errou? Quando você erra? Ok? Número 2. Você tem facilidade de receber elogios, presentes ou ajuda? Sim ou não? Tem facilidade para receber? Como que é isso? Tem pessoas que você fala assim: Nossa, Regina, que blusa linda. Aí você fala, a pessoa não tem facilidade de receber elogio. Ela fala: Não, mas é velha. Ih, menina, é antiga. Não recebeu elogio. Aí fala: Nossa, Regina, que blusa linda. Então, é linda, não é? E essa cor. Ah, eu adoro também essa blusa. Eu acho que eu fico tão bem com ela. Viu a diferença de receber elogio e de não saber receber? Presente. Você ganha um presente, a pessoa chega com um presente para você. Aí você fala assim: Nossa, não precisava. Não sabe receber presente. Você tem que falar: Obrigada. Isso é amor. A pessoa tá expressando amor para você, entende? E receber ajuda. Tem muitas donas de casa que não sabem receber ajuda, né? Número 3. Você tem coragem de dizer não quando algo te machuca ou te sobrecarrega? Fala não. Tem coragem? Você tem coragem de dizer não? Uhum. Um monte de gente não tem. Não tem coragem de dizer não. Fala não querendo dizer. Não, peraí. Fala sim querendo dizer não. E todas as vezes que você fala sim querendo dizer não, você está dizendo não para você. Isso é falta de amor próprio, ok? Número 4. Você se coloca em último lugar, em tudo que você vai fazer, pensar, coloca os outros primeiro, coloca filhos primeiro, coloca família primeiro, coloca trabalho primeiro. O que você coloca em primeiro lugar? Por que você se coloca em último lugar? Responda. Responda. Número 5. Como você descreveria seu relacionamento com você mesma hoje? Uhum. Você tem facilidade de ficar sozinha? Tipo assim, ó, e não sentir solidão? Ter solitude com você? Você consegue tirar um tempo para você, ficar longe de tudo e de todos e não sofrer por isso? Você consegue gostar da sua companhia, de você mesmo? Ou você está sempre buscando, procurando, necessitando de estar junto com alguém ou com algo? Ou com pessoas, ou com lugares? Você tem necessidade de estar fazendo algo? Ou você se relaciona bem com você mesma? Conclusão: quanto mais dificuldade nessas áreas, mais distante você está do seu centro de amor. Tem muito o que fazer essa semana, hein? Tem muito o que trabalhar essa semana, não é verdade? Ó, agora um exercício prático. O exercício é o seguinte: a gente detectou lá, né? Todo mundo escreveu, ou pensou, detectou. Aí, o exercício é o encontro com o espelho que é com você mesma. Ou seja, você pode fazer isso de frente a um espelho, ou você pode fechar os olhos e imaginar o seu rosto no espelho. Vocês conseguem? Vocês conseguem se ver olhando no espelho, olhando para você? É um exercício que não é todo mundo que consegue. Então, eu te convido, olhe para você mesmo, feche os olhos e se veja no espelho.
Olhe para dentro dos seus olhos. Respire fundo e pausado. Sabe aquela respiração que a gente ensina? 5, 5, 5. Isso. Respira fundo, solta todas as o que te prende, as amarras, relaxa o corpo, respira fundo e repita. Eu me vejo, eu me acolho, eu reconheço minha luz e minha sombra. Eu sou digna, eu sou digno do amor que eu desejo. Eu sou o suficiente. Eu sou preciosa, precioso. Eu me amo. E hoje eu escolho me tratar com amor. Gente, fala isso com o coração. Fala isso sentindo cada palavra. Isso aqui ressignifica tudo isso que a gente falou ali atrás. Certo? Deixa eu olhar no chat. Tem gente com dificuldade de ficar sozinha. Tá precisando vir para um alinhamento, hein, amiga? Eu tinha o perfeccionismo como qualidade, até entender que é um grande caos para a gente. Isso, é um grande caos. O perfeccionismo, gente, ele é péssimo. Sabe por quê? Vai ter um momento lá na frente que a gente vai estudar sobre isso. Porque o certo é o caminho do meio. Nem muito, nem pouco. Caminho do meio. A neutralidade. É lindo. Nós vamos fazer uma aula só sobre isso. Não consigo ficar sozinha. Aham. Então, você está precisando trabalhar a solitude, trabalhar amor próprio, trabalhar você com você mesma. Faça um esforço de escolher ficar só um fim de semana, porque durante a semana toda trabalha, né? Não tem como ficar sozinha, né? Porque precisa ir para o trabalho, tem os colegas de trabalho e tudo, mas tira um dia, um feriado, um domingo, um sábado, um dia para você, para você. Olha, hoje eu não vou ficar na companhia de ninguém, é eu comigo mesmo. E aí você vai se permitir fazer tudo aquilo que você ama, que te dá prazer. Ir no cinema, ah, ir tomar um cappuccino lá num café bem bonito, ir no spa, fazer uma massagem, ah, ir, ir para uma piscina, enfim, entende? Tirar, ver um filme, um documentário. Gente, eu tinha dificuldade de ficar sozinha. Eu tinha necessidade de estar com amigos, com parentes, com pessoas. Eu tinha necessidade. Eu fui trabalhando, trabalhando, trabalhando. Hoje, eu gosto de estar com todo mundo, mas eu gosto de estar comigo mesma. Eu gosto de ficar sozinha. Eu gosto de ficar na minha casa. Eu gosto de ver um documentário, de comer uma pipoca, sabe? De ficar sozinha. Então, a gente precisa aprender, tá? Para você que escreveu que não consegue ficar sozinha, precisa aprender. Porque no frigir dos ovos é a gente com a gente mesmo. A gente não pode depender do outro para ser feliz. A gente não pode depender do outro para ter uma companhia. Então, tem que aprender. A sua melhor companhia é você mesmo. A sua melhor companhia é você e a sua intimidade. Então, fica a dica, viu? Começa a cuidar disso, tá bom? Que é extremamente importante cuidar disso. Uau, nosso tempo está acabando, nossa aula. Deixa eu adiantar aqui. Gente, olha uma frase. Esse exercício que a gente fez aqui atrás é simples,
Mas quando ele é feito com presença, começa a reverter anos de rejeição interna. E é o começo de uma nova relação com você mesma. Então, para você que escreveu que tem dificuldade de ficar sozinha, faça esse exercício mais vezes, tá? Eu vou mandar esse slide lá no grupo, depois assista essa aula novamente, tá bom? Meu marido fala que somos sozinhos. No caso, sozinhos dois? Não entendi. Os dois ficam sozinhos? Eu adoro ficar só. Eu também. Adoro minha companhia. Eu adoro ficar só. Então, é preciso, para você que ainda não sabe, faça novamente esses exercícios, tá bom? E agora, para a gente fechar, para a gente finalizar, eu vou passar para vocês o exercício de casa, porque a gente não muda só de assistir essa aula. Ninguém vira santo da noite para o dia. É preciso mudar os hábitos, é preciso mudar algumas coisas. Então, ó, durante os 7 próximos dias, até a nossa próxima aula, ao acordar, você vai no espelho e diga uma frase de amor para você mesma. Fácil ou difícil? Hã? Escreva todos os dias 3 coisas que você valoriza em você. Tem um caderninho, sabe? Antigamente a gente tinha o caderninho da gratidão. Esse aqui é o caderninho do amor próprio. Pegar uma folha, um caderno e escrever todos os dias 3 coisas que você vê em você, que você valoriza em você. E segundo, ó, faça um ato de autocuidado diário. Tomar um banho com presença, um banho sem pressa, um banho sentindo o sabão, sentindo a espuma, sentindo a água, com presença. Preparar a sua refeição com carinho, você mesmo ir lá, preparar, fazer, sabe? Aprender a dizer não quando for preciso. Descansar sem culpa. Escreva uma carta de perdão e reconciliação com você mesma, contando o que você está perdoando, o que você aceita e o que você deseja reconstruir. Gente, esse exercício de casa aqui, ó, vale por várias terapias, viu? E olha, para a gente finalizar, para a gente refletir, o amor próprio é o portal mais direto para reencontrar sua essência divina. Quando eu falo essência, é essência divina. Quem se ama, se cuida. Quem se ama, se escolhe. E quem se escolhe, muda a sua realidade. Então, que essa aula seja o início de um novo compromisso com você mesmo. Certo? Gente, alguma pergunta? Tem alguma coisa, alguma pergunta? Ficou algo que não deu para entender? Algo que vocês acharam que voou? Como é que fala? Viajou? Ou vocês acham que é isso mesmo? Tem sentido? Escreve aqui para mim o que vocês acham, se tem sentido, se fez sentido, se é, se tem algo que vocês querem acrescentar. Oi, Magnólia. Oi, Leandro. Eu não cumprimentei vocês. Oi, Maria Aparecida, que chegou depois. Os outros já estavam aqui, a gente já tinha cumprimentado. Mas vocês sejam muito bem-vindos, viu? Eu não tinha cumprimentado vocês. Então, gente, alguma dúvida a esse respeito? Hoje faço compromisso comigo mesma de que vou mudar e vou aprender a gostar de mim. Cadê? Não vi o restante. A gostar de mim. Cadê? A gostar de mim. Não, hoje faço compromisso comigo mesma que vou mudar e aprender a gostar de mim mais que tudo nessa vida. Parabéns! Olha, a partir do momento que a gente decide, já é, já é.
Porque o mais importante é a decisão. É você assumir isso. Gente, deixa eu te falar, ninguém mais vai poder fazer isso por você senão você. Ninguém mais. Ninguém pode fazer nada por ninguém. A gente precisa aprender a pegar as rédeas da sua vida. A gente só vai ser feliz, a gente só vai ser próspero. Lembrando que prosperidade é sobre estar bem em todas as áreas. Porque não adianta você estar bem no amor e estar péssimo em dinheiro, fudido, em escassez. Não adianta você ter dinheiro e estar mal com o companheiro ou mal com os filhos, não é verdade? Então, prosperidade é a gente estar bem com tudo, sabe? Então, essa decisão que você toma hoje, não tenha dúvida. A partir de hoje, você é uma nova pessoa, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém quer comentar algo? Deixa eu. Como é que para aqui de gravar, hein? Aqui, né?